Olá pessoal, namastê. Então, nesse vídeo eu vou dar uma pequena, vamos chamar aí de uma pequena extensão, uma curiosidade interessante que eu acho que você talvez pode até assim ter tido essa curiosidade na sua vida por algum motivo. É a, assim, não apenas o fato, como nós falamos em todo esse bloco, do impulso criativo de Deus como sendo fundamentado no conceito de amor. Ok? Que o amor seria então a força, a única força que nós conhecemos ou perceptível para nós, que teria aí uma funcionalidade prática na ordem tal de motivar, inclusive, o coração do próprio Ser Supremo a um processo de atividade, ok? O que eu quero dizer com isso é que o amor seria a única explicação plausível, racionalmente aceita. É interessante, não é? Aceitar o amor como sendo uma explicação racional para o processo criativo. É um paradoxo, mas é isso mesmo. Seria a única manifestação conhecida, experimentada pelo ser humano que pudesse ser justificada dentro do processo da criação e que teria motivado Deus a fazê-lo, como nós vimos aí em toda a série. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é um outro ponto, do interesse, de qual seria a característica ou a qualidade principal que a entidade vivente, embora seja uma centelhinha diminuta, teria que justificasse esse intenso amor, digamos, de Deus por essa pequena centelhinha. Por exemplo, imagine o Sol com infinitas milhões e milhares de pequenos fótons espalhados ao redor dele e ele interessado num único fóton. Assim, alguma coisa bem de uma dimensão bem surreal, né? Isso, em tese, estaria acontecendo com Deus, ou seja, ele teria aí um interesse particular, específico, com cada uma das suas centelhas, das suas entidades viventes, das suas expansões. Então aí seria a busca de um relacionamento pessoal com cada uma dessas centelhas. E qual seria o fenômeno que um deles, né? Como nós poderíamos rastrear um fenômeno que explicasse esse relacionamento, essa ligação psicológica de Deus para com a pequena centelha, que é a entidade vivente. Muito bem, olha só. Se você percebeu bem, se você prestou bem atenção na explicação que eu dei a respeito de como aqui o amor ele controla o poder, então vai ser fácil para você entender essa explicação que eu vou dar aqui. A entidade viva, a centelha diminuta, ela tem a qualidade de ser, ela tem a inclinação natural para ser inocente como uma criança, ok? Inocente como uma criança. E por conta disso, ela perde, em determinado momento, isso eu já estou falando baseado nos conhecimentos védicos, tá? Não dá para explicar isso baseado nos conceitos imediatos dos textos vindos dos povos do Oriente, que também são os povos dos desertos. Então não dá para explicar isso que eu estou explicando baseado na teologia apresentada nesses livros, tá? Eu estou falando de um conceito já védico. A entidade vivente, por ser uma centelha pequena, ela não tem realmente a capacidade de compreender a dimensão absoluta desse ser chamado, que nós chamamos Deus. Na medida em que essa centelha ela desperta no reino de Deus, dentro do reino de Deus, existe uma potência ali que é chamada Yoga Maya. Né? Yoga Maya ela é uma hipnose divina. Não é a hipnose que mantém a consciência presa no Mahamaya, que é a energia material, no Mahatattva,
que é a energia material, ela é diferente da Yoga Maya, que é a ilusão divina. É uma hipnose divina. Na verdade, é natural essa hipnose na entidade viva. Quando ela desperta ali no reino de Deus, ela desperta ali na seguinte condição, de não ter conhecimento objetivo da grandeza de Deus. E é isso que faz com que ela possa ter relacionamentos amorosos livres das reverências exageradas. Como você tem aí um vídeo aqui abaixo do Leandro Carnal, você vai dar uma olhadinha, é uma crítica que ele está fazendo ao conceito de Deus explicado pelas teorias baseadas nesses livros, nesse sentido, né? Que no reino de Deus, a proposta de reino de Deus expressa aí nesses textos é assim uma proposta que não é muito atrativa, uma vez que você encontra uma situação de um processo de adoração eterna e, enfim, exaustivo, num certo sentido, né? Pode ser que o ser ali dentro, adorando eternamente, nem sinta essa exaustão. É possível isso sim. Mas a falta de variedade faz com que nós entendamos que o mundo material, com as suas variedades de atividades, seja até mais interessante que o próprio reino de Deus, por ser uma coisa meio, vamos dizer aí, meio comunista, né? No sentido de engessadinho, todo mundo igual, fazendo a mesma coisa. E aí a variedade, que é um dos aspectos da felicidade, ficaria justamente de fora do conceito aí, do conceito de felicidade, né? Por isso, a explicação védica em termos da sua, em termos da sua variedade, como é explicada, está muito mais adaptada nesse sentido, pelo seguinte motivo. A entidade vivente, ao despertar no mundo espiritual, na transcendência, o chamado reino de Deus, ela por conta do seu tamanho constitucional, por ser pequenina, ela esquece ou ela simplesmente desaparece, porque essa ideia de Deus grandioso, de Deus muito poderoso, é uma criação humana de certa forma, e ao mesmo tempo, apesar de ele ser poderoso, a explicação do fato de ele ser poderoso não é tão importante quanto a explicação do fato de ele ser amoroso. Nos Vedas, a ênfase de Deus é mais na questão da relação amorosa que ele tem com a sua entidade viva. O Ocidente, com os livros vindos do Oriente, no sentido dos desertos, porque os Vedas também vêm do Oriente, mas é no sentido das águas. E os livros dos desertos, eles tendem a realçar o aspecto de poder de Deus, que é o elemento fogo, que é o elemento do poder. E aí Deus fica com essa característica assim, mais envolvida com poder do que com amor, e fica difícil fazer a transição. O Karnal faz uma descrição aqui interessante para você ver mais ou menos o que eu estou querendo dizer. E nesse sentido, a entidade vivente, ao despertar ali no reino de Deus, essa consciência de que ele é o poderoso e a entidade vivente vai ficar adorando esse ser eternamente, não está presente. Não está presente. Justamente pelo fato de ela não ter noção dessa grandiosidade de Deus e ter muito mais a noção da delícia divina, que é ter um amigo fantástico, lindo, divertido, alegre, opulento, místico, mágico, feliz e extremamente elegante e inteligente. Então ter um amigo assim por perto é agradável. E a variedade explicada de como é o ambiente do reino de Deus do ponto de vista védico é muito agradável, é muito harmoniosa, plena de bem-aventurança, chama-se Vaikunthas, ok? Agora, como a entidade vivente ela não tem ali a consciência de que o Senhor Supremo, Vishnu, ou a Suprema Personalidade de Deus, é essa Suprema Personalidade de Deus, até mesmo porque a Suprema Personalidade de Deus não quer ser entendido dessa maneira, justamente para ter o relacionamento amoroso, como na metáfora de você voltando para casa, como sendo uma grande pessoa importante, em casa com seu netinho, com seu filhinho, a sua netinha. Você não quer que essas pessoinhas tenham de você a compreensão da sua importância. Você quer justamente que elas não tenham essa compreensão
para que o relacionamento de amor possa ser livre e possa ser agradável. Da mesma forma, no reino de Deus se dá dessa mesma forma. A entidade viva, quando desperta no reino de Deus, ela é uma criança. E como criança, ela não tem noção nenhuma da grandiosidade de Deus. Ela simplesmente o vê como um amigo querido, ou como um ser encantado. A ideia de que ele é Deus não está presente. Por isso, os habitantes do reino de Deus têm uma relação de livre acesso com a pessoa de Deus, e ao mesmo tempo o próprio Senhor Supremo adora essa inocência, essa ingenuidade da entidade viva, essa ingenuidade, essa inocência da entidade vivente de fazê-lo sentir-se apenas um amigo, essa influência, essa capacidade que a centelhinha pequena, pequeniníssima, tem de encantar o coração de Deus, fazendo sentir-se não Deus, mas apenas o amigo querido delas. Porque pense na posição de Deus, pense como é ser Deus. Seria uma coisa realmente assim, de certa forma, num certo sentido, do nosso ponto de vista limitado de entender, seria, vamos dizer assim, até meio chato, né? Porque você sabe de tudo, pode fazer tudo e não tem surpresa nenhuma. Tudo você sabe, nada te surpreende. Então a coisa fica um pouco mecânica. E nós, as entidades viventes pequeninas, nós temos em nós uma qualidade, que é a qualidade de encantar o coração de Deus ao ponto de fazê-lo se esquecer que Ele é Deus, fazê-lo esquecer-se de si mesmo e simplesmente entrar na brincadeira do amor. E a entidade vivente pequenina, ela tem esse potencial consigo, que é uma qualidade. Por isso que o Senhor Supremo está constantemente emitindo novas entidades viventes, porque essa capacidade que nós, enquanto qualidade, temos em nós de sermos inocentes e não temos noção da grandiosidade que é Deus, isso permite que o próprio Senhor Supremo se esqueça, influenciado por essa energia do amor, que é chamada Yoga Maya, a energia do amor. Ele próprio, sendo absorvido por essa energia do amor, se esqueça de si mesmo enquanto a suprema personalidade de Deus, o absoluto, e se torna apenas um amigo, se torna um filhinho querido, se torna Bom, eu não vou falar dos detalhes porque tem muita gente que não estaria preparado para ouvir isso, mas enfim, se torna um ser acessível, cheio de amor e carinhoso, tá? E ele adora isso, muito mais do que ser adorado eternamente como sendo Deus. Imagina uma pessoa ali parada e centenas de outras adorando ali constantemente. Realmente é um quadro assim, não é animador desejar ir para um lugar assim. Por isso que as pessoas evitam ao máximo o reino de Deus. Na verdade, elas rezam para Deus não para entrar no reino de Deus, mas para que Deus alivie elas dos sofrimentos daqui, do mundo material. Elas não querem ir para o reino de Deus porque ali seria uma coisa meio assim, meio comunista. De certa forma, tá? Veja bem, eu não estou assim, num ponto de vista, seria algo parecido, tá? Na minha ingenuidade, aqui na minha inocência, eu não quero ofender ninguém, mas entenda, tá? Por favor. É que realmente parece uma coisa meio parada. Então o pessoal evita isso daí, ao máximo que podem. Eles preferem resolver a coisa e ficar por aqui mesmo. E é esse contexto que mantém a entidade viva presa na ilusão material, porque ela não deseja despertar no reino de Deus, justamente pelo fato de que a proposta de como despertar no reino de Deus não parece ser tão atrativa do que viver aqui na variedade de amigos e conversar e ter aventuras, etc., que não vai estar ao presente, teoricamente, no reino de Deus, explicado aí a partir dos livros dos desertos. E agora, com relação a essa capacidade que a entidade viva tem de encantar ao Senhor Supremo, esse charme, esse encanto inocente de criança, que é justamente aquilo que mantém o Senhor Supremo encantado eternamente pela capacidade que a entidade viva tem de encantá-lo. Então, tanto o Senhor Vishnu encanta as suas centelhas divinas, suas almas liberadas, a sua criação, quanto a centelha divina se encanta com a beleza e a alegria e a felicidade do Pai querido supremo, do amigo querido supremo, do companheiro do coração, ok? É isso aí, pessoal. Enfim, esse vídeo aqui
teoricamente, ele é aberto para todos, mas eu acredito que os Vaishnavas, não é, podem compreender melhor o vídeo. Então é um vídeo aí que é uma mistura de explicações Vaishnavas com uma explicação geral. Você pode entender que o conceito geral é esse, de que a entidade vivente, tornando-se uma criança, ou seja, despertando essa criança, se torna inocente, e justamente por se tornar uma criança inocente, perde a noção da grandeza e da importância de Deus, assim como uma criança inocente perde a noção da importância que o vovô tem de ser o dono de uma empresa de bancos, ou que o papai tem de ser o presidente de um país importante, ou que a mamãe é assim a diretora de uma grande rede de universidades, ok? É isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Namastê e até as próximas gravações aí que nós estamos abrindo novos blocos. Vamos lá então. Namastê.